né? Saúde, educação, transporte, a diferença, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. A diferença de serviço público entre Brasil e Argentina, falando de Brasil, eu posso falar da minha cidade, o Acre, e talvez de outras capitais que eu viajei, eu estive de passagem. Comparando essas cidades, por exemplo, Acre, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, eu acredito que aqui é muito melhor. Não sei se porque são menos pessoas, né? O país tem 40 milhões de habitantes. Por exemplo, o transporte é barato. Você tem ônibus 24 horas que não são lotados, como no Brasil, que não tem aquela insegurança, por exemplo, de andar no ônibus ou nas grandes capitais do Brasil, né? Por violência, por roubo, por assalto. Isso, graças a Deus, nunca vi aqui. Espero nunca ver. Olha, transporte, claro, aqui funciona. No Brasil, não. Então, eu sou de Curitiba, né? Eu sei que o transporte público em Curitiba é exemplo, é modelo para muitos países. Então, e o transporte aqui em Malta não é tão bom, ele é um pouco precário. As companhias americanas, elas têm excelência. Aí eles têm toda uma preocupação com o passageiro, né? Tipo assim, não ter superlotações nos ônibus, sempre tem mais tanto, se precisar colocar mais ônibus nas rotas, eles colocam, né? Então tem tudo isso, tem todo esse retorno, toda essa infraestrutura. Não tem como comparar no Brasil. No Brasil, tem uma prefeitura corrupta que paga uma companhia de ônibus que às vezes é corrupta também, que não investe aquele dinheiro ali no que deveria investir, que vai diretamente para o público. Se você é portador de alguma deficiência no Brasil, Deus que me livre, né? É difícil demais você ter acesso a um ônibus público com uma cadeira de rodas. Às vezes você tem que depender de alguém para te colocar ali dentro. Então tem uma diferença gritante aí. Eu não sentiria falta dos serviços públicos porque as poucas vezes que eu estive de férias no Brasil, eu achei o Brasil super prático para muita coisa mesmo. Não tive dificuldade para fazer um passaporte, não tive dificuldade para fazer uma carteira de identidade. Os transportes o transporte público é verdade, os ônibus não tem a classe dos daqui, não tem o conforto dos daqui, mas é divertido, é outro mundo, é outra coisa. Então, eu gosto mais de lá do que daqui. Então, acho que nesse ponto eu não vou sentir saudades da Europa, mas em questão de saúde, questão da estrutura das cidades, de como o povo se relaciona aqui, isso com certeza eu vou sentir saudades. A precariedade dos serviços públicos não seria um motivo pelo qual eu diria que não voltaria a morar no Brasil, porque eu sei como é que é. Se eu decidisse voltar para morar no Brasil, a minha mentalidade seria outra. Em questão de saúde, eu vejo que é bastante acessível. Demora, óbvio que tem demora. Por exemplo, eu posso ir ao hospital hoje e conseguir uma consulta com o clínico para daqui a 3 dias, ou de repente, se eu for buscar um especialista, eu posso conseguir de hoje para daqui a 2 meses. Mas, no geral, eu acredito que os serviços públicos aqui funcionam bem melhores que no Brasil. Questão de saúde, transporte e educação. A educação, então, não posso falar nada. Para mim, totalmente melhor. Nada lá é dado de mão beijada. Nada lá, mesmo que você pague um imposto altíssimo, você tem que estar preparado para passar por muitas, como se diz, amarguras, né, no dia a dia. O sistema de saúde, eu costumo dizer que na Alemanha, na minha opinião, a estrutura é boa, o atendimento é ruim. Eu prefiro os médicos estrangeiros. Mas a qualidade de vida, se a gente for fazer numa maneira geral, claro que eu digo pela Alemanha, eu prefiro a qualidade de vida da Alemanha. Saudade do Brasil eu sinto, como posso dizer, não a 100%, mas em grande porcentagem mais pelos parentes, né, pelos amigos que tenho lá.